Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa dar-lhes o devido entendimento, sabedoria e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 16 de março de 2025, a lição 12 de hoje, ela tem como título Os Dois Maiores Mandamentos. E a lição de hoje, baseada ali em Mateus capítulo 22, versículos 34 até 40, aqui mostra que um escriba, um intérprete da lei, ele abordou Jesus querendo colocar em xeque o seu conhecimento, testar realmente o mestre. E ele faz uma pergunta a Jesus da seguinte forma: qual era o maior mandamento? Bom, as Sagradas Escrituras nos ensinam que essa passagem, que o amor pleno e verdadeiro a Deus nos ensina que os dois maiores mandamentos de Deus, são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. São os dois maiores mandamentos. E segundo o próprio Cristo, através desse intérprete da lei, ou talvez o escriba, que muitos conheçam, o grande primeiro mandamento é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de tua alma e de todo o entendimento. Esse é o primeiro mandamento, que é o maior de todos. E o segundo, Jesus diz ali para o intérprete da lei, que diz que ame o seu próximo como a si mesmo, e falou para o intérprete da lei. Jesus instrui que esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. E aqui Jesus repete o que já está ali no Antigo Testamento, quando Deus entregou as duas tábuas de pedra dos mandamentos da lei para Moisés, onde numa tábua existia 4 mandamentos, que é o amor a Deus, e outros 6 mandamentos referente ao amor ao próximo. Ou seja, são simplesmente 2 mandamentos importantes, que eles compõem e eles se unem, mostrando tudo realmente referente aos 10 mandamentos. Porque uma pessoa que ama o próximo, ele não trai, ele não rouba, ele não mata. Você entendeu? E amar a Deus, você se mantém fiel, não é idólatra, não constrói imagens e semelhanças. Então, essa é o grande ponto realmente que Jesus explicou para este escriba, E o que vemos aqui em Mateus capítulo 19, versículos 16 até 23, que Jesus ele é interpelado por um jovem rico, que ele pergunta: o que farei para alcançar a vida eterna? E nessa pergunta, esse jovem, do jovem rico, ela está ligada também a esse intérprete da lei, porque justamente está questionado a obedecer os mandamentos da lei, e também amar ao próximo. E o jovem rico, que interpelou a Jesus, pergunta: mestre, o que de bom farei para alcançar a vida eterna? Primeiro que Jesus fala que só tem um único bom, que é Deus. E só existe um, Se nós queremos entrar no reino dos céus, nós temos que obedecer os mandamentos. Porém, o jovem disse que ele já obedecia esses mandamentos.
Daí Jesus diz para ele: pois bem, então venda os teus bens e segue-me. E este jovem, ao ver que era um grande possuidor de bens, quando ele vê que realmente ele tinha que vender os seus bens para seguir a Jesus, por amor ao próximo, né? Porque Jesus pede que ele venda os bens e entregue aos necessitados. Ele viu isto, ele pegou e foi embora triste. Por quê? Ele obedecia os mandamentos, mas não amava o próximo. Então, aí que está as coisas importantes que nós temos que entender, né? Porque nos tempos de Jesus, além dos 10 mandamentos, que foi dada por Deus para Moisés, que eles obedeciam os 10 mandamentos, os judeus eles criaram outras leis que deveriam ser observadas, que eram mais de 600. Vejam, né? Se eles não obedeciam nem direito esses 10 mandamentos, eles criaram mais. E eram proibições que eles criaram, ali os deuses criaram, que deveriam ser cumpridas, e os fariseus discutiam entre eles ali qual que era o maior preceito, né? Eles se reuniram ali, os fariseus, e estavam observando qual que era o maior preceito realmente para a vida eterna. E naquela época os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, porque Jesus ele era bem explícito e ele explicava e realmente provava, e ele calou os saduceus. Então eles se reuniram, né, em um grupo, e um deles, né, um escriba, resolveu colocar em xeque a Jesus, testar a Jesus, experimentar a Jesus, e lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o teu Senhor e teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu Deus próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo, né, como a ti mesmo. E ainda deu na sequência, disse lá: depois desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Foi a resposta de Jesus àquele escriba que quis colocar em xeque Jesus. Está lá em Mateus capítulo 22, versículos 33 até 40. Jesus deu uma resumida, né, nos 10 mandamentos, assim como Deus entregou as 2 tábuas de pedras ali para Moisés. Os 10 mandamentos, os 10 mandamentos escritos, né, pelo próprio dedo de Deus, que está lá em Êxodo 31:18, que foi feito realmente numa pedra, né, para mostrar a eternidade, a imutabilidade dos seus mandamentos, que não mudam, onde em uma tábua dela estão os 4 mandamentos referentes ao nosso amor para com Deus, e a outra tábua com os 6 mandamentos que se refere ao nosso amor para com o próximo. E aqui nesse texto de Mateus capítulo 22, versículos 33 até 40, Jesus volta a afirmar que os 10 mandamentos se resumem em 2. Afinal, o intérprete da lei, ou o escriba, perguntou justamente para aquele que havia criado os mandamentos, que ele criou realmente esses mandamentos para o bem do homem, né? E vejam, justamente esse escriba foi perguntar para o Criador da lei. E nos dias de hoje, algumas pessoas assim, deturpam, né, a palavra amor e aplicam nos seus relacionamentos pessoais, sexuais, nas suas fornicações, na promiscuidade, e que tudo isso que Deus abomina, né? E muitos estão por aí manifestando fazer parte, né, da família de Deus,
enquanto não passam de destruidores da verdade que está nas Escrituras. E estão cheios assim de malícia, de hipocrisia, e dizem que isto é amor, né? E até usam a palavra Deus com a finalidade de defender os seus próprios interesses, conceitos egoístas, né? Como é o caso dos fariseus e saduceus. Eles não aceitavam Jesus como Messias, né, como Cristo prometido, e hoje também, como na época, existe um conglomerado de professos cristãos criando o seu próprio Cristo de acordo com os seus prazeres, gostos e desejos pessoais. O amor de Deus ao próximo, que diz lá em Mateus capítulo 22, versículos 37 até 39, ele é claramente revelado nos 10 mandamentos, como é perfeito e imutável a transcrição do caráter divino, né? Porque o caráter de Deus é amor, e diz ali em Êxodo capítulo 20, versículo 3 até 17. E toda a Escritura, as Sagradas Escrituras, ela depende dessa verdade incontestável que está aqui em Mateus 22, 40. E como povo de Deus, ainda nós estamos sendo experimentados verbalmente, e louvado seja Deus, né, pelos seus fiéis servos que se permanecem firmes na verdade, observando os estatutos e mandamentos de uma forma que tenha assim, se aproximado ao tempo, como foi dito através de Cristo, do remanescente que ele dirá. E ninguém lhe podia responder palavra, nem usou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas, que está lá em Mateus 22, 45, porque Jesus disse a verdade, não tem como mudar. Quando Deus proclama realmente os mandamentos, é para o bem do homem, né, para que ele tivesse segurança e qualidade de vida. Já no início de Mateus capítulo 22, versículo 34, diz que o escriba da lei fez essa pergunta a Jesus, porque ele, Cristo, já havia calado os outros, né? E ele resolveu fazer novamente essa pergunta para tentar colocar assim em xeque a Jesus. Ele não foi lá por interesse, ele sabia da resposta. O fato é de que, diante dessa verdade, não existe argumento, né? E em Mateus capítulo 19, versículos 16 até 23, as Sagradas Escrituras contam que um jovem bastante rico se apresenta de Jesus e faz uma pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Que está lá em Mateus 19, 16. Bom, de início Jesus deixou bem claro para aquele jovem que bom só existe um, que é o Deus Pai, que ele menciona lá em Mateus Mateus capítulo 19, versículo 17. Portanto, é a bondade de Deus, a sua generosidade, que deve estar na evidência. E é ela que nos conduz ao arrependimento, como diz lá em Romanos 2, versículo 4. Sendo o primeiro passo na direção do reino dos céus, é justamente isto, é o arrependimento, é aceitar verdadeiramente o amor de Jesus. E em seguida Jesus apresentou a guarda dos mandamentos como um passaporte para a vida eterna, que ele diz realmente para esse jovem rico: se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos, que está lá em Mateus capítulo 19, 17. E como escreveu o salmista, né, diz lá: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado a vida eterna. Está lá em Salmo 119, versículo 93. E assim, citando os mandamentos relativos do amor ao próximo, Jesus falou àquele jovem rico com bastante facilidade para ele assegurar e observar, mas que ele nunca havia aprendido o verdadeiro amor. Porque assim, para nós é impossível amar a Deus
e ao seu próximo, se nós não colocamos algo em primeiro lugar na nossa vida, acima desse amor que é Deus. Como ocorreu com este jovem rico de Mateus 19, que faltou justamente isso. E quando Jesus menciona aquele jovem rico, os mandamentos que ele devia guardar, até na passagem ele conta um por um dos mandamentos, tudo isto ele responde para Jesus, esse jovem rico: tudo isto tenho observado, o que me falta ainda? Veja, ainda pergunta se achando que estava na razão, né? Daí Jesus disse-lhe: se queres ser perfeito, então vai, vende teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Que está em Mateus capítulo 19, versículos 19 até 21. Porém, aquele jovem, ao ouvir essas palavras de Jesus, retirou-se bastante triste, por ele ser dono de muitas propriedades. E o que nós vemos aqui é que o perfeito caráter que Deus requer para todos nós, como vossos filhos, é a disposição de nós ouvirmos e praticarmos as suas palavras verdadeiramente, na nossa vida, no cotidiano. E hoje Jesus pode estar falando para alguém, para cada um de nós, para nós observarmos os 10 mandamentos. Mas nós podemos até dizer: eu observo os 10 mandamentos, mas ele pede para você abandonar algo que está te prendendo nesse mundo. Às vezes é bens materiais, às vezes é pornografia, às vezes é vício de games, né? Jogos, séries de filmes, que você acha que nem é pecado, que estão na realidade manchando seu caráter, e não fazem para seguir a Jesus, e acabamos indo embora, né? Porque estamos presos a essas coisas do mundo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Porque quando você aceita Jesus como Salvador de suas vidas, você passa a observar os estatutos e mandamentos e amar o seu próximo como você ama a si mesmo, né? Você passa a distribuir um pouco das coisas que você tem com os menos favorecidos, num ato de amor sem interesse algum. Aí sim você está preparado para entrar no reino dos céus. Aí você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa com entendimento, que sabe manusear bem as Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando você aceita com sinceridade a Jesus, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E quando Jesus voltar a esse mundo que está se aproximando, Jesus levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você participará da grande boda do Cordeiro, que é Jesus, e terá a grande oportunidade de abraçar e de estar de frente, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.